Capítulo 6 Vivendo a arte da autenticidade. O alimento e a bebida ingeridos por Cristo na última ceia foram importantes para sustentá-lo. Seus perseguidores não lhe dariam pão nem água durante o seu tormento. Ele sabia o que o esperava, por isso nutriu-se calmamente para suportar o desfecho da sua história. Após sua oração sacerdotal, Jesus foi sem medo ao encontro dos seus opositores. Entregou-se espontaneamente, procurou um lugar tranquilo, sem o assédio da multidão, pois não desejava qualquer tipo de tumulto ou violência. Não queria que nenhum dos seus corresse perigo. Preocupou-se até mesmo com a segurança dos homens encarregados de prendê-lo, pois censurou o ato agressivo de Pedro contra um dos soldados. O mestre era tão dócil que por onde passava florescia a paz, nunca a violência. Os homens podiam ser agressivos com ele, mas ele não era agressivo com ninguém. Um odor de tranquilidade invadia os ambientes em que ele transitava. Será que nós somos capazes de criar em torno de nós um agradável clima de tranquilidade? Ou estimularmos a irritabilidade e a tensão? O amor que sentia pelo ser humano protegia Jesus do calor escaldante dos desertos da vida. Chegou ao absurdo de amar seus próprios inimigos. Como somos diferentes. Nosso amor é circunstancial e restrito. Tão restrito que, às vezes, não sobra energia nem para amar a nós mesmos e experimentar um pouco de autoestima. Na única vez em que Jesus se irou, estava no templo. Viu homens fazendo negócios na casa de seu pai, vendendo animais e cambiando moedas. O templo de oração tinha virado o templo do comércio. Aquela cena incomodou profundamente e por isso, embora estivesse no território de pessoas que o odiavam, derrubou a mesa dos cambistas e expulsou aqueles homens do templo. Disse: "Não façais da casa de meu pai casa de negócio." João 2,16. Alguns judeus, irritados com sua atitude, perguntaram-lhe qual era o motivo de sua ira e com que autoridade ele fazia aquelas coisas. A ira nunca engessava o raciocínio de Jesus, por isso respondeu-lhes com serenidade e ousadia: "Destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei." João 2,19. Ele nunca esperaria ouvir tal resposta. A pergunta era desafiadora, mas a resposta foi bombástica. Suas palavras soaram como uma afronta para aqueles homens. Por isso, imediatamente replicaram: "Em 46 anos foi edificado esse santuário. E tu, em 3 dias o levantarás?" João 2,20. O Templo de Jerusalém era uma das maiores obras de engenharia da civilização humana. O material de sua construção foi preparado durante muitos anos pelo rei Davi. Entretanto, somente seu filho, o rei Salomão, o edificou. Para isso, usou milhares de trabalhadores. Poucas obras demoraram tantos anos para serem concluídas. O templo era o símbolo dos judeus, o lugar sagrado. Fazer qualquer menção ao templo era mexer nas raízes da sua história. Entretanto, surgiu um homem da Galileia, uma região desprezada pelos judeus, dizendo que aquele templo milenar não era um lugar apenas sagrado para ele, mas a sua própria casa, a casa de seu pai. Tal homem toma posse daquele lugar como se fosse sua propriedade e expulsa aqueles que ali trocavam moedas e comercializavam animais. Ainda por cima, afirma com a maior intrepidez que em 3 dias o destruiria e reedificaria. Cada vez que Jesus abria a boca, os judeus ficavam estarrecidos, sem saber se o consideravam um louco ou o mais blasfemo dos homens. Jesus já fora ameaçado de morte várias vezes pelos judeus. Agora, sem demonstrar qualquer tipo de medo e sem dar muitas explicações,
proferiu pensamentos que implodiram a maneira de pensar deles. Como poderia alguém tomar posse do templo sagrado dos judeus? Como é possível um homem destruir e edificar em 3 dias uma das mais ousadas obras da engenharia humana? Jesus, em breves palavras, revelava seu grande projeto. O templo físico, que demorara décadas para ser construído, seria transferido para o interior do ser humano. Por meio da sua morte, a humanidade seria redimida, abrindo caminho para que Deus pudesse habitar no espírito humano. Como pode o arquiteto de um universo de bilhões de galáxias se fazer tão pequeno a ponto de habitar numa ínfima criatura humana? Esse era o objetivo central do Mestre de Nazaré. Paulo, o apóstolo tardio, que for um agressivo opositor, deu seguimentos a esses pensamentos tendo a coragem de declarar que as discriminações raciais seriam extirpadas, que as distâncias entre as pessoas seriam abolidas e que haveria uma unidade jamais pensada na história. Ou seja, os judeus e os demais povos pertenceriam à mesma família. Sois da família de Deus. Efésios 2,19. Eles estariam sendo edificados para serem habitação de Deus no Espírito. Efésios 2:22. O belíssimo sonho do apóstolo Paulo, que estava em sintonia com o plano de Jesus, ainda não foi cumprido, nem mesmo entre os cristãos. Somos uma espécie que ainda cultiva toda sorte de discriminação. Os seres humanos ainda não aprenderam a linguagem do amor. Nós nos apegamos mais às diferenças do que à solidariedade, pela fina camada de pele, por alguns acres de terra, por alguns dólares no bolso, por alguns títulos na parede. Nos dividimos de maneira tola e ilógica. Ao dizer que em 3 dias destruiria o templo e o reedificaria, Jesus estava se referindo ao desfecho da sua história. Ele, como templo de Deus, morreria e no 3º dia ressuscitaria. Mais uma vez proclamou que transcenderia a morte, e mais uma vez deixou seus opositores assombrados. Embora o templo fosse o lugar sagrado do povo judeu, muitos tinham perdido a sensibilidade e o respeito por ele. Jesus enfrentou ao longo da vida muitos motivos para ficar irritado, mas exalava tranquilidade. Foi profundamente discriminado, mas acolheu a todos, suportou quando lhe cuspiram no rosto. Caluniado, procurou a conciliação. Esbofeteado, tratou com gentileza seus agressores. Açoitado, como o mais vil dos criminosos, retribuiu com mansidão. Aquele que foi estandarte da paz se ofendeu uma única vez, quando despreitaram a casa de seu pai. Entretanto, não dirigiu a sua ira contra os homens, mas contra suas práticas e suas atitudes. Por isso, logo se refez e não guardou mágoa ou rancor de ninguém. Ainda que estivesse sob a mais drástica frustração, foi capaz de se manter lúcido e coerente em seu único momento de ira. Aristóteles era um filósofo humanista, mas não viveu tudo o que pregou. Havia escravos por toda a Grécia, mas ele não teve coragem de se levantar contra a desumanidade da escravidão. Calou-se quando devia gritar. Jesus não foi assim. Por diversas vezes, antes de ser crucificado, correu o risco de morrer por se colocar ao lado das pessoas discriminadas, por almejar libertá-las dentro e fora delas mesmas. E, no episódio descrito aqui, por fazer uma faxina no templo de seu pai. Nele se cumpriu o pensamento de Aristóteles. O difícil é irar-se no momento certo, pelo motivo certo e na medida certa. Precisamos aprender com o Mestre de Nazaré a fazer uma faxina no templo do nosso interior, virar a mesa dos pensamentos negativos, extirpar o comércio do medo e da insegurança, reciclar nossa rigidez e rever o superficialismo com que reagimos aos eventos da vida. Quem não é capaz de causar uma revolução dentro de si mesmo, nunca conseguirá mudar as rotas sinuosas da sua vida.
A maior miséria não é aquela que habita os bolsos, mas a alma. O Getsemane era um jardim. Num jardim começou o intenso inverno existencial de Cristo. Não havia lugar melhor onde ele pudesse ser preso. Aquele que fora o mais excelente semeador da paz tinha de ser preso num jardim e não na aridez do deserto. O jardineiro da sabedoria e da tolerância foi preso no jardim do Getsemane. Getsemane significa azeite. O azeite é produzido quando as azeitonas são feridas, esfoladas e esmagadas. Lá no Getsemane, aquele homem dócil e gentil começaria a ser ferido e esmagado por seus inimigos. Seu drama seguiria noite adentro, avançaria pelo outro dia e terminaria com seu corpo em uma cruz. Por onde ele andava, seus discípulos não o deixavam. Embora assaltados pela tristeza, acompanhavam seus últimos passos. Todos, à exceção de Judas, foram com Jesus àquele jardim. Judas estava ausente, preparava o processo de traição. Por 30 moedas de prata, ele o entregaria no momento certo, distante da multidão e de qualquer tumulto. Para a surpresa de todos, Cristo facilitou a traição e, consequentemente, a própria prisão.